Olá, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, boa noite, como é que vocês estão? Deixa eu só esperar aqui para ver se já entrou. Deixa eu só abrir aqui, gente. Mais um segundinho. Boa noite, Sandra. Como é que você está, querida? Tudo bem? Boa noite aos filhos que estão entrando aí. Ainda não está aparecendo para mim, tem um delay aqui de uns 15, 20 segundos até aparecer aqui na minha tela, tá bem? Boa noite, Karina. Como é que você tá? Que os pretos velhos lhe abençoem, minha querida. Vi que bonito que você fez hoje. Boa noite, Luciana. Boa noite, Conceição. Boa noite, Silvana. Axé a todos. Uma excelente fim de tarde a todos, um excelente início de noite a todos que estão aqui nos acompanhando. E hoje vamos falar um pouquinho sobre defumação. Vamos lembrar hoje, em muitas doutrinas da Umbanda, é comemorado hoje, dia 13 de maio, no Brasil, dia da abolição da escravatura, é o dia dos pretos velhos. Aqui em Portugal é comemorado também o dia de Nossa Senhora de Fátima, mas lá no Brasil a gente comemora hoje também o dia de pretos velhos. Então, adorei as almas, salve todos os pretos velhos, salve essa linha da Umbanda maravilhosa, de muita força, muito conhecimento, muita energia, que eles possam sempre nos proteger e nos guiar. Boa noite, Rosana, que Oxalá lhe abençoe. Silvana, boa noite. Adorei as almas. Conceição, boa noite, Conceição. Enfim, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre defumação. Pai Carlos tinha conversado na última live com vocês sobre esse tema, que é defumação. Ele tinha ficado de vir aqui falar com vocês, apareceu eu aqui hoje para falar sobre defumação com vocês, tá bem? Como é que vocês fazem? Todo mundo está com a defumação em dia aí, dentro da sua casa, dentro do seu congá? Como é que tá isso, hein? Vão me dizendo aí. Boa noite, Amélia. Que Oxalá lhe abençoe, querida. Boa noite, Jurema. Então, meus filhos, por que defumar a casa? Todo mundo aí faz defumação? Sabia que isso é muito importante? E importante não é só no papel, não, tá? Às vezes a tua casa não tá legal, você só sente um sono ou só sente uma preguiça. Você dormiu a noite super bem, mas você acorda, parece que você tá cansado, você só quer saber de ficar quietinho ali no teu canto. Sabia que a tua casa pode estar com uma carga de energia não muito boa? Pode ser que esteja mais pesada. E aí entra a defumação. Quando é na matéria, nós podemos fazer um banho, tá? De limpeza para que a gente possa se limpar, se proteger e neutralizar essas energias negativas. Não há nada que impeça de nós fazermos isso também dentro do nosso lar, de uma forma diferente, óbvio, não vou jogar o banho simplesmente pela casa. Até dá para fazer, mas não é bem assim. A gente pode simplesmente molhar aquele banho numa água, passar aquele banho na casa, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre defumação. Karina aqui dizendo que defumou a casa toda. Hoje é um bom dia para a gente fazer isso. Boa noite, Amélia. Boa noite, Cristina. Boa noite, Luciana. Que Oxalá acompanhe a todos, abençoe a todos, ilumine a todos nesse momento. Então, gente, por que defumar a casa? Vamos voltar nesse assunto, é importante. Muitas das vezes, nossa casa ou nós mesmos acumulamos uma energia lá no nosso perispírito, tá? Na nossa aura, perante algumas visões da Umbanda, e isso nos traz um peso energético. É como se fosse uma capa que nos cobrisse com um peso. E aí você vai me dizer, tá, e o que a defumação tem a ver com isso?
Então, primeiro vamos falar da defumação em nós, humanos, viventes. E aí eu vou para te dizer, imagina uma planta, uma erva nascendo, uma erva crescendo, uma erva que seja lá qual for. Vamos falar de um alecrim, de uma alfazema, de uma arruda, do alho, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Vamos só imaginar uma erva, tá? Quando eu falo uma erva, uma folha, uma flor, uma planta como um todo, tá? E aí vamos imaginar isso, ele crescendo. Ele absorve água do ambiente, ele vai absorver alguns organismos minerais desse ambiente. E isso vai crescendo e vai absorvendo vida. Vida da natureza e criando vida para essa planta, para essa erva. E aí a gente vai entender isso, quando a gente fala de defumação, como se isso absorvesse essa energia e essa energia ela fosse concentrada nessa planta, nessa erva, nessa flor, nessa folha, tá? Então vamos imaginar isso. E aí quando a gente fala da defumação, a gente tem essas folhas, essas ervas geralmente secas, tá? Em alguns tipos de defumação pode ir folha verde, mas não é comum e tem objetivo específico para isso. Então vamos falar das ervas secas, das folhas já secas. Aquilo ali tem energia da natureza, cada uma com a tua vibração, com o seu objetivo, armazenado ali, concentrado naquela folha. E aí entra justamente a defumação. Boa noite, Cristina. Boa noite, Luciana, Maria Luísa, Cíntia. Boa noite, Maria. Maria, eu ainda nem falei de comida. Espera um pouquinho. Não, mas agora comecei uma dieta, então não pode. Boa noite a todos aí, que Oxalá abençoe a todos. Então, voltando. Quando a gente faz a queima dessas folhas, dessas ervas, para se fazer uma defumação, a gente, queira ou não, está transmutando uma matéria. Ou seja, eu estou passando de um estado ali físico para uma fumaça, para um gasoso, muitas das vezes, afinal de contas, evapora ainda alguma coisa que esteja ali, e aquilo vai transmutando a energia também, nossa ou do ambiente. Pois é, Karina, a maioria das vezes faz dessa forma, tá certinho, é isso mesmo. É uma das formas de você fazer. E é a mais comum, na verdade, né? Então, é uma transmutação da matéria, e aí entra a força da natureza que estão concentrada naquelas ervas para que a gente possa se beneficiar dessa energia. Ela transmuta a energia e aquela energia vai ser transmutada novamente no ambiente, em nós, para que seja neutralizada muitas energias que pode ser que não estejam boas, que estejam pesadas naquele instante, e aquilo faz com que a gente possa se sentir melhor, realmente pode dar um sono maior no dia seguinte que você fez uma defumação, enfim, vai muito de pessoa para pessoa, das ervas que você está usando na defumação. Boa noite, João, que Oxalá lhe abençoe, querido. E aí, a gente pode falar também, aproveitando o gancho, eita, que eu quase derrubei tudo aqui. Aproveitando o gancho da defumação, a gente pode falar também de miasma. Vocês sabem o que é miasma? Miasma ou fluidos de pensamento, aliás, né? Porque tem significados diferentes, apesar de estarem muito próximos, aliás, um estar relacionado com o outro. Pois é, são energias que se grudam no nosso perispírito. É como se materializasse no nosso perispírito essas energias, essa carga energética ruim. Isso é o miasma. E o que é o fluido de pensamento? São aquelas energias ruins que muitas das vezes nós mesmos acumulamos e nós mesmos nos autoinduzimos a isso.
Pô, Paisander, mas como assim? Eu jamais vou querer carregar energia negativa comigo. E aí eu pergunto para você, e o pensamento positivo? E os medos? E os traumas? Isso tudo pode acumular uma carga energética na gente e vai trazer o miasma. E o miasma, a melhor forma de se combater ele é justamente com a defumação. Maria, a gente já vai falar sobre isso. Eu vou falar de algumas ervas, óbvio, é interessante o dirigente espiritual, o teu dirigente espiritual, enfim, você entender o que se passa no teu espiritual para te falar qual erva seria melhor para você. Mas o cravo da Índia é uma erva que pode ser utilizada, sim, para abertura de caminhos. Não somente ela, e aí a gente vai falar sobre isso, tá bem? Então, os traumas é o principal motivo que nos deixam para baixo, que nos deixam com medo, e isso vai causar o que a gente chama de fluido de pensamento. Nada mais é do que aquela energia que a gente acumula na gente, mesmo muitas vezes sem querer, e que pode não ser muito boa. E aí, um banho de limpeza, um banho de proteção, um banho de energização, associado a uma boa defumação, tá? E quando a gente fala de boa defumação, assim, eu sou um daqueles que, quando é para fazer defumação, a gente já conversou sobre isso aqui, é para não enxergar nada no ambiente. É aquela fumaça, é aquele fumo que você olha e você não consegue enxergar o outro lado da parede. Esse é o ponto bom da defumação. E aí tem uma série de coisas também que a gente vai comentar ainda aí no decorrer dessa noite, que pode te indicar se um ambiente está mais pesado ou uma pessoa está mais pesada do que a outra. Quer saber? Fica aí, não sai daí que a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre algumas ervas que são utilizadas na defumação. A Karina já falou ali da ruda, do alecrim e do guiné. Bom, já tem aquele velho ponto muito conhecido de defumação, que é justamente, fala isso, né? Defuma com as ervas da Jurema. E vamos falar um pouquinho dessas ervas da Jurema? Boa noite, Elizabeth, que Oxalá lhe abençoe, minha querida. Boa noite, Gé, boa noite a todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos começar pelo alecrim, já que a Karina já comentou ali. O alecrim. O alecrim atrai a alegria para o ambiente e, ao mesmo tempo, ele é muito bom para quebrar olho gordo. Tá? Então, já sabe. Pega o papel, pega a caneta, anota aí, já vai fazendo a listinha do que você vai usar na tua próxima defumação. Alecrim. Alecrim é excelente para atrair alegria, para atrair felicidade para dentro de um lar. Para você que às vezes está meio borocochô, está meio murchinho, o alecrim é excelente. Para você que tem comércio, o alecrim também é muito bom para atrair clientes. Buenas noches, Ramon. Que tal? Que passas? Além do alecrim, vamos falar um pouquinho sobre a alfazema. A alfazema é uma erva que muitas das vezes a gente não consegue achar ela in natura, tá? Ela in natura é excelente. É assim, se você tiver alfazema aí na tua casa, vai saber exatamente do que eu estou te falando. Quando anoitece, aquele cheirinho que fica no teu jardim é maravilhoso. Não tem nada a ver com aquela alfazema que a gente usa no perfume. A alfazema propriamente dita é muito boa. E a alfazema, ela é muito utilizada justamente para purificar. Ela purifica o ambiente. Ela vai te trazer prosperidade, principalmente para os negócios. Tá bem? E aí, Karina, vamos falar da arruda, já que você também comentou da arruda. A arruda, ela é uma ótima planta para fazer limpeza, para fazer descarrego. Ela
também neutraliza energias negativas. Então já vamos lá, já anotaram aí? O alecrim, a alfazema e a arruda. Ô, Ramon, um grande abraço para si, meu querido. E aí vamos falar de uma outra erva, na verdade uma planta, um tubérculo. Ô, Ramon, pois é, é bem utilizado para isso, hein? Vamos falar um pouquinho de uma coisa totalmente oposta ao que o Ramon falou ali, o alho. Alho, pois é. A palha do alho, a casca do alho também é muito utilizada na defumação. Em algumas doutrinas da Umbanda, não é utilizado somente a casca do alho. Existe um alho muito encontrado em algumas regiões do Brasil, em outras ele é mais difícil, porque é específico para a religião que é utilizada, diferente do alho que você compra no mercado, que é o alho macho, tá? O alho macho é um alho que ele é como se fosse uma cabeça de alho, ele é maiorzinha, mas ele é um só. Aquele alho, ele pode ser, ele em si, utilizado na defumação como um todo, ou seja, a casca e o alho propriamente dito, tá? O alho é muito bom para afastar espíritos zombeteiros, afastar espíritos que não têm uma evolução muito boa. E, óbvio, também é utilizado para limpar ambientes que estejam carregados. O alho roxo, exatamente, Maria. Boa noite, Lourdes, que Oxalá lhe abençoe, minha querida. Boa noite, Elza, seja bem-vinda, que Oxalá lhe abençoe. Então vamos lá, já falamos da alfazema, já falamos do alecrim, já falamos da arruda, falamos do alho. Vamos para a nossa quinta erva. E essa é mais fácil encontrar também já desidratada em qualquer mercado, é bem comum, que é o anis estelado. O anis estrelado é aquele anis que, como o nome próprio diz, já tem aquele formato de estrela. Ele é muito utilizado para abrir caminhos, para atrair boas energias, atrair boas amizades. Se você tem um comércio também, o anis também é ótimo para atrair bons clientes. Não só clientes, mas bons clientes. Ele atrai a energia da prosperidade. Eu quase derrubei tudo aqui de novo, gente. Se eu terminar essa live aqui sem quebrar nada, a gente vai, como a Maria diz ali, a gente vai para um bolo e vai comer um bolo para comemorar. Exatamente, Karine, igual a casca. Na verdade, se você for olhar biologicamente, agora não tem nenhuma das minhas filhas aqui que é biólogas, mas elas vão te dizer, o alho e a cebola são da mesma família, tá? Eles são ervas, são temperos, enfim, são frutos diferentes, tubérculos diferentes, mas são da mesma família. A casca da cebola também. Então, o anis, só para a gente concluir, é ótimo para atrair bons clientes. Não somente clientes, mas para atrair bons clientes. Boa noite, Liz, que Oxalá lhe abençoe, minha querida. E, continuando aqui, vamos para a nossa sexta erva. O guiné, ou a guiné. A guiné, em algumas regiões do país, do Brasil, principalmente, ela pode ter outros nomes, tá? Mas vamos falar aqui de guiné. Guiné limpa e purifica ambientes, ou seja, mais uma vez, ela neutraliza energias. Além de proteger contra inveja. O guiné é muito utilizado para isso. Deixa eu só ver aqui que Maria Oró. Tá. Aqui em Portugal, Maria, você encontra o alho roxo mesmo, com esse nome mesmo. Exatamente. Só voltando aqui, então, o guiné. Guiné é muito boa para purificar ambientes, para limpar ambientes. Sem dizer para proteção. Tem uma receitinha, e eu não gosto de passar muito receita aqui, porque precisa entender, cada caso é um caso, tá? Mas uma receita de preto velho, que você usa 4 folhas de guiné, um punhado de sal grosso e um dente de alho
para neutralizar energias negativas em um ambiente. Geralmente você vai colocar isso atrás da porta de entrada, num lugar ali onde as pessoas não precisam ver, mas é muito bom para neutralizar as energias negativas. Vocês estão ouvindo esse barulho? Esse barulho é meu gato que está aqui querendo chamar a atenção. Tá bem, filho? Tá tudo bem? Pai já viu. Parou. Enfim, ó, eu não dou atenção, ele começa de novo. Vamos lá. A sétima erva, na verdade, é a canela. E quando a gente fala de canela, podemos falar da canela em pó ou a canela em pau. A canela em pau é muito mais utilizada em banhos. Canela em pó é mais utilizada nas defumações. Aí sim, não lembro se foi a Maria, quem foi que me perguntou. A canela, ela atrai bons fluidos, ela atrai prosperidade. Então, na defumação, e aí quando nós misturamos todas aquelas ervas, vamos dizer que eu estou fazendo uma limpeza e ao mesmo tempo estou fazendo um atrativo, porque a canela vai agir nesse caso como um atrativo de abundância, de prosperidade, e também vai ajudar nos casos amorosos. Lourdes, depois me chama aqui inbox, me chama depois da live que eu te passo direitinho isso, tá? Dá para usar o anis sim, tá bem? Cristiane, boa noite, querida. Que Oxalá lhe abençoe. Marta, boa noite. Sara, todos vocês sejam bem-vindos, que Oxalá abençoe a todos. E vamos continuar nossa listinha aqui, que a gente está no sétimo item, que é a canela, e vamos passar para o oitavo. O oitavo é o louro. O louro, ele é utilizado muitas das vezes para abertura de caminhos, tá? Muitas vezes também ele pode ser utilizado não somente para abrir caminhos, mas para o lado financeiro específico. Vamos lembrar que quando nós falamos da Umbanda, é muito mais nobre e muito mais de puro coração nós pedirmos uma abertura de caminhos do que pedirmos simplesmente dinheiro. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente, com abertura de caminhos, fazer dinheiro. É uma outra história que eu costumo falar sempre, os meus filhos, que sempre me ouvem, sabem muito bem isso. É a história do não me dá o peixe, me ensine a pescar. É a história da abertura de caminhos. Se você me ensinar formas de abrir meus caminhos, eu posso fazer dinheiro com fruto do meu trabalho de várias formas, sem necessariamente precisar somente do dinheiro, sem ter uma única direção. Então é aquilo, não me dá, me ensina que eu corro atrás. E aí o louro vem justamente com isso. Ele te traz abertura de caminhos, ele atrai principalmente oportunidades. Maria, desculpa, não entendi essa última pergunta, a tua apareceu cortada aqui para mim, referente ao louro. Depois põe aí que eu vou responder para você, tá? E ele atrai abundância de energia. Então, o louro é muito utilizado nesse sentido. E aí também pode ser utilizado ele in natura, para quem tem a árvore de louro, o loureiro ali, no seu jardim ou em algum lugar, ou ele seco também. Geralmente, para defumação, você vai usar ele seco. Em algumas obrigações, em alguns trabalhos da Umbanda, você pode utilizar ele, sim, em natura, ou seja, a folha verde, tá? Pois é, Maria, canela geralmente utilizada para isso, junto com a alfazema, então, enfim, minha filha Karina, se tiver aí, depois conversem com ela, que ela é especialista nessa parte, ela vai te falar umas coisinhas bem interessantes para esse lado afetivo, tá? Boa noite, Cristiane, que Oxalá lhe abençoe. Boa noite, Rui, que Oxalá lhe abençoe. Boa noite, Sandoval, seja bem-vindo. Maria, acho que é isso que eu te falei. Dá para ser utilizado a folha de louro in natura, que é aquela folha de louro verde, ou seja, ela não está seca. Na cozinha, ela não é muito utilizada. Na Umbanda, ela é mais utilizada até ela fresca, ela verde, do que ela seca. Mas
se utilizam as duas. São para objetivos diferentes, mas dá para utilizar as duas, tá? Boa noite, Sandoval. Seja bem-vindo. Que o Xelá lhe abençoe, meu filho. Não vou ler esse último teu comentário, Maria. Vamos passar para a nossa nona erva. Vamos falar um pouquinho sobre o manjericão. Muito utilizado para atrair paz. Ele atrai alegria. Ele atrai felicidade. E também é utilizado muitas das vezes para abertura de caminhos. E aí vamos lá, gente. Vamos lembrar que quando a gente fala do manjericão, eu tenho aí 2 ou 3 tipos de manjericão. Eu tenho da folha branca, tenho manjericão da folha vermelha. Em alguns lugares do país, do Brasil, quando eu falo país do Brasil, eu tenho o manjericão e a manjerona, tá? Ambos são manjericão, mas como eu disse agora há pouco do alho e a cebola, são da mesma família, mas não é a mesma erva, tá? Na Umbanda, a gente utiliza eles em fins. Se o guia, a entidade, passar especificamente a manjerona ou especificamente o manjericão, utilize ele. Mas, no caso da defumação, pode ser utilizado qualquer um dos dois, tá bem? Também serve para abertura de caminhos. Só precisa ficar atento no manjericão quando ele for utilizado para banhos de croa. Aí tem diferença bem grande da manjerona pro manjericão propriamente dito. E vamos para a nossa 10ª erva. Vamos falar um pouquinho sobre o sândalo. O sândalo fortalece a espiritualidade. O sândalo é muito utilizado, principalmente dentro dos congás, dentro dos terreiros, quando faz a defumação e coloca-se o sândalo, para justamente fortificar o lado espiritual da coisa. Não simplesmente o lado matéria, mas aí sim ele vai estar trabalhando do lado espiritual. E também é utilizado para cura, tá? E, em alguns casos, ele também pode ser utilizado como afrodisíaco. Não sei, nunca utilizei e não vou aqui hoje falar sobre esse assunto. Aliás, é um assunto que eu não sou muito bom para falar, tá? Mas é utilizado, pode ser utilizado para esses fins. Mas aí eu te pergunto, bom, Paisander, você falou em um monte de ervas. Eu falei aqui, no caso, 10 tipos de ervas diferentes. E cada uma com o seu porquê. E aí você vai me perguntar, poxa, mas tem várias aí que fazem limpeza, tem várias aí que são atrativos, tem várias aí que servem para harmonizar. Não era mais fácil eu ter colocado só uma delas? E aí eu vou te responder. Existe uma diferença muito grande de você usar uma única erva com um único objetivo ou utilizar várias ervas com o mesmo objetivo. Quando a gente fala de natureza, eu estou falando de forças da natureza diferentes, tá? E aí é que vem o grande X. É como se eu estivesse utilizando um batalhão para ir para uma frente de guerra, ao invés de eu utilizar um único soldado. Cada erva vai ter a sua fonte de energia, cada erva vai ter anal, cada planta, cada erva vai trabalhar no teu domínio, e a somatória deles em sinergia vai provocar o objetivo principal daquela defumação que você está querendo. Seja para uma limpeza, seja para uma harmonização, seja para um atrativo. E aí sim você vai separar essas ervas, tá? E aí vamos só falar mais uma coisa que é muito bom lembrar. Geralmente, quando a gente fala de atrativo, ou seja, eu posso fazer 2 defumações diferentes no mesmo dia e é praticamente na mesma hora. Eu terminei uma e vou iniciar outra. Sempre quando eu falo de ervas de limpeza, e agora eu falei algumas aí para vocês, se quiserem depois, voltem desse vídeo, ele vai ficar disponível aí. E eu hoje também estou falando aqui direto para o YouTube, tá lá no canal do Mentor Carlos, esse vídeo vai ficar gravado lá, porque nas próximas lives, como a gente já havia dito, nós não vamos mais fazer aqui pelo Facebook. Nós estamos tendo alguns problemas aí com o Facebook, que anda apagando os nossos vídeos. Então, fazer só pelo YouTube. Já se inscreveu no nosso canal? Então, corre lá e se inscreve para quando houver uma live você ser informado isso em tempo real. Tá? Bom, só para concluir aqui, aí eu já vou passar ali, que eu estou vendo que tem umas perguntinhas ali. De trás para frente da casa,
sempre vai começar pela limpeza. Então, posso separar as ervas que eu vou utilizar para uma limpeza e fazer a defumação do fundo da casa, ou de cima para baixo e do fundo para frente, para fazer a limpeza. Terminei isso, pego um outro turíbulo, um outro defumador, e aí também a boa casa de Umbanda, aquela Umbanda raiz, não usa turíbulo, tá? Vai utilizar ali uma latinha toda furadinha, que é muito mais fácil e muito mais prática, principalmente quando o ambiente é maior do que o turíbulo. Mas cada um faz da sua forma. Aqui em Portugal a gente tem um que é de barro, também é bem interessante, tá? Mas enfim, do fundo para frente, para descarregar, para limpar. Depois que você fez isso, vamos passar ali para energização, vamos passar ali para atração, para proteção. Vai depender muito da erva que você vai utilizar, tá bem? E aí eu vou fazer da frente dessa casa ou desse comércio, se você estiver falando aí de um negócio, para o fundo. Ou seja, sempre mentalizando a limpeza do fundo para frente, como se você estivesse varrendo, como se você estivesse espantando a energia negativa do fundo para frente, e sempre colocando para dentro da tua casa, do teu negócio, as boas energias. E aí sim, utilizando as ervas de proteção, de abertura de caminhos, de harmonização, da frente para dentro. Tá bem? Deixa eu só olhar aqui para mim não me perder. Maria, gostei da tua pergunta aqui. Por que muitas pessoas tomam banhos de ervas e fazem defumações e pedem somente dinheiro? Não temos que pedir, mas sim agradecer. Concordo com você e foi isso que eu falei agora há pouco. É interessante a gente pedir abertura de caminho. O dinheiro vai vir na consequência dessa abertura de caminho, mas oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios, e aí sim o dinheiro vem num segundo momento. E concordo com você, sempre agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela tua saúde, agradecer pelo que você tem e depois pedir. Mas primeiro de tudo, sempre agradecer. E você falou uma coisa ali que me lembrou também uma outra questão. Quando você faz o banho de limpeza, você pode pegar aquelas ervas que você utilizou no banho de limpeza, deixar elas secarem, tá? E aí, vamos lá, não tem ninguém aqui, então eu posso falar. Tu pega essas ervas, macera elas, tá? Mesmo que você já fez o teu banho de limpeza, você já macerou elas, deixa elas secarem, macera novamente e aquilo vai virar quase que um pó. Esse é um excelente também para defumação. Só jogar a brasa em cima, aquilo pega fogo rapidinho e você vai estar fazendo a limpeza também. E óbvio, não vai estar desperdiçando aquela erva que você utilizou para o banho, tá? Então guarda aquilo, deixa secar ao sol, de preferência, coloque em cima uma peneirinha, uma tela, aquilo para que seque, não apareça bichinhos, enfim, nada, e aquilo depois você vai poder utilizar, depois de seco, para defumação. Seja, você já vai estar economizando e ao mesmo tempo utilizando ervas para limpeza também. E aí, deixa eu só ver uma outra pergunta aqui. Boa, Cristiane, gostei dessa pergunta sua. Na defumação, tá, a gente queima tudo. Quando a gente fala de banho, aí sim tem que saber como fazer. Algumas ervas você vai só macerar na mão, outras ervas você vai usar elas fervidas, outras ervas você vai fazer o que nós chamamos de infusão, ou seja, eu pego as ervas, deixo a água ferver, depois que a água ferveu, eu pego aquelas ervas, jogo dentro e tampo uma panela ou recipiente que você estiver fazendo. É interessante isso, tá? E aí tem ervas específicas. A gente pode falar um dia só de ervas, que é um outro tema que é bem interessante, e nós podemos falar de quais são utilizadas para quê, tá? Mas aí eu posso te passar aqui para harmonizar o boldo, a folha da laranjeira ou a flor da laranjeira. A flor da laranjeira já é mais difícil de você achar, mas a folha da laranjeira, o próprio alecrim,
Enfim, dá para ser utilizada uma série de ervas aí para harmonizar. Tá bem? Para equilíbrio. Perfeita essas, tá, Cristiane? Boa noite, Ana, que Oxalá lhe abençoe, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, agora voltando um pouquinho no que eu estava falando, sobre a quantidade de ervas que nós vamos utilizar. E aí tem uma outra regrinha que é passado também, foi passado lá pelos meus antepassados. Oh, rimou. Que piada horrível. Foi utilizada também pela nossa descendência, ou seja, meus bisavós de santo, meus avós de santo, meu pai de santo, até chegar a mim. Ou seja, existe aí no histórico um porquê. Eu posso não saber te dizer, e até posso depois numa outra live falar sobre isso, mas números ímpares de ervas para limpeza, números pares de ervas para atração ou harmonização, tá? Então, lembrando sempre, eu vou usar 3 ervas para limpeza, ou 7 ervas para limpeza, ou 13 ervas para limpeza, mas eu vou usar 4 ervas para uma abertura de caminhos, vou utilizar 8 ervas para um atrativo para negócios, enfim. Então, sempre números pares para atração, sempre números ímpares para defesa ou para limpeza. Olha, minha filha, essa do cheiro verde eu não conhecia. Essa do cheiro verde eu não conhecia. Vivendo e aprendendo. Então, gente, só para a gente concluir essa linha de raciocínio, é importante fazer a defumação de tempos em tempos. Ter isso regularmente para que você não cause um desequilíbrio. É muito fácil a gente fazer um banho e a gente está limpo e o ambiente que a gente está não está limpo. Então, aí entra a defumação. Por que é muito utilizado antes de cada gira ou antes de cada trabalho dentro de um terreiro, dentro de um centro, a defumação? A defumação, basicamente, ela é a porta de entrada de um trabalho na Umbanda. Ela é a primeira coisa que aparece. Justamente por quê? Para neutralizar alguma energia que naquele ambiente esteja. Para que a gente possa ali limpar energeticamente aquele ambiente e muitas das vezes as pessoas que ali estão, para que os trabalhos possam ser iniciados em paz, decorrer em harmonia e terminar sempre em benefícios, tá? Boa noite, Tereza, que Oxalá lhe abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Estamos falando hoje aqui sobre defumação. Então, é isso. A gente pode utilizar a defumação para uma série de coisas. Para atrair, para limpar, para proteger, para abrir caminhos. E vai ser, o que vai levar em consideração é justamente as ervas que são utilizadas. E aí eu vou puxar para a nossa vertente da Umbanda, para o tambor de mina, para Umbanda de índio, Umbanda de caboclo lá do norte do Brasil. Em algumas defumações são utilizadas também raspas de chifre de boi, pode ser utilizado espinhos, pode ser utilizado algumas sementes, mas aí até agora vocês estão muito quietinhos aqui, não falaram isso, e aí eu vou tocar num assunto. Tá, e a pimenta? Dizem que pimenta é ótima para afastar o olho gordo. Então, é uma coisa da minha ancestralidade. A pimenta, ela precisa ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes você não vai usar a pimenta, você vai usar as folhas da pimenta, tá? Pimenta é uma coisa que a gente, quando estiver falando de ervas um outro dia, a gente pode se pegar somente a isso. Então, eu fico com o pé atrás com relação à pimenta, porque ela precisa ser utilizada com precaução. Não é qualquer pimenta, não é a pimenta que você vai jogar dentro da defumação também. Tá bem? Pois é, Tereza, nós estávamos falando desse ponto agora há pouco,
defuma com as ervas da Jurema, defuma com arruda e guiné. Não vou cantar, sou péssimo para cantar. Mas estávamos falando agora há pouco desse ponto. Boa noite, Jean. Seja bem-vindo, meu irmão. Enfim, então, pimenta, vamos deixar reservado isso para uma outra oportunidade a gente conversar. Na dúvida, não coloque pimenta na defumação, tá bem? Deixa eu ver mais se tem mais alguma pergunta aqui. Aproveitem que agora é a hora, como eu digo, agora é a hora das perguntas. Depois a gente já passa para a nossa prece e vamos seguir finalizando essa live. Maria, foi o que eu te falei, depende do lugar, depende do objetivo. Pimenta é um caso bem complicado, tá? Ela tem que saber ser utilizada e em que ponto ela vai ser utilizada. Não pode ser seca ou não pode ser ela in natura, ela tirada ali, colhida ali direto do pé. Tem que saber utilizar a pimenta. A pimenta é uma faca de dois gumes, ela pode te ajudar como pode te prejudicar. Então, muito cuidado com a pimenta. Deixa eu só olhar aqui, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai passar para as nossas orações. Ô, Ramon, depois eu vou te passar o meu canal, e aí você vai ver a gente cantando nos karaokês da vida. Para você dar risada a isso, óbvio, né? Aí é só para se divertir. E olha que eu nem bebo. Se você me ver cantando, você vai falar, ele deve estar muito borracho. Ele deve estar muito bêbado. Não, nem beber eu bebo. Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda. Bom, meus filhos, como não há perguntas aqui, eu acho que a gente pode passar para a nossa prece, para a nossa oração do dia. Queria mais uma vez que cada um de vocês, hoje, se pudesse, acendesse uma velinha branca no teu altar, para agradecer toda a linha de pretos velhos pela saúde, pelas bênçãos, pelos momentos em que a gente recorre a eles, e muitas vezes a gente é muito fácil pedir, mas às vezes o ser humano tem esse defeito de não saber agradecer, ou não saber a hora de agradecer, né? Não é nem questão de não saber agradecer, é não saber a hora de agradecer. E aí hoje, no dia deles, é bem importante que a gente agradeça a todas essas bênçãos que nos são dadas por eles. Essa sabedoria. Os pretos velhos, olha, é uma das linhas da Umbanda que eu amo. Você consegue muita sabedoria com eles. Muitas histórias são passadas por eles. Tereza, depois eu te passo. Receita de YouTube. Receita de YouTube. Eu só vou te dizer isso, tá? É uma coisa meio nojenta lá que a gente aprendeu a fazer no YouTube, uma máscara, mas fica perfeita. Tá, depois de 3 dias tá horrível de novo, mas tá ótima. Na hora fica bom, no dia fica bom. Então vamos agradecer os pretos velhos pelo dia de hoje, pela nossa saúde. Vamos agradecer por tudo que nós conseguimos, pela nossa força, pela nossa vida, tá bem? Bom, peço então que cada um de vocês deixe de lado aí um pouquinho o que está fazendo, vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar, vamos elevar o nosso pensamento ao Oxalá, a Deus, a Olorum, a Zambi, o nome que você quiser dar, Tupã, Alá, enfim. Vamos nos concentrar no Criador de tudo, no Criador de todos. Meu Pai Oxalá, nesse momento, eu intercedo a Si para que nos abençoe, para que nos dê saúde, para que nos dê força,
para que nos dê caminhos e oportunidades. Que nesse instante, toda a falange de pretos velhos, toda a falange desses negros que trabalham na nossa Umbanda, possa nos abençoar, que nós possamos agradecê-los sempre pelos momentos de aflição que recorremos a vocês. Muito obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo ombro que muitas das vezes nós chegamos até vocês e desabafamos, e muitas das vezes as palavras que vocês nos dizem nos confortam e nos consolam. Obrigado pela saúde, pelos benzimentos, pelas preces, pelas orações feitas. Que essa linha possa ser sempre iluminada e esteja sempre presente em todas as doutrinas da nossa querida Umbanda. Obrigado por tudo. Adorei as almas, pretos velhos. Epa babá, Oxalá. Salve os pretos velhos, saravá os pretos velhos, saravá nossa querida Umbanda. Meus filhos, obrigado por tudo. Obrigado por me deixar entrar aí na casa de vocês hoje. Hoje foi uma coisinha um pouquinho mais rápida, só para não passar em branco. E aquilo, querem me ver aqui de novo ou querem se ver livre de mim? Se quiserem me ver aqui de novo, depois deixe o comentário aí embaixo sobre o que vocês querem que a gente possa tentar passar a nossa experiência de Umbanda para vocês. Compartilhem, se inscrevam lá no nosso canal, que em breve a gente não vai mais fazer live aqui no Facebook, por causa das políticas do Facebook com relação à religião, e aí a gente vai fazer direto lá, tá bem? Obrigado mais uma vez, uma boa noite para quem é de boa noite, uma boa tarde para quem está em boa tarde aí, e que Oxalá abençoe a todos vocês. Muito obrigado, meus filhos, e até a próxima.